Bom, senhores, bom dia aí para todos, saudações aos presentes. Hoje é uma aula inteiramente dedicada à prova da Polícia Penal, à matéria Direitos Humanos. Essa matéria que não subestime, galera. Eu estudo Direitos Humanos já tem um tempo, tá, para concurso público, e esse edital tá um edital muito pesado. Vamos analisar comigo o edital? Tá na página 1, vamos lá. Eu separei o edital em 14 pontos. Olha o ponto 1, teoria geral dos direitos humanos, conceito, fundamentos, bases teóricas, filosóficas dos direitos humanos. Só aí são 50 páginas de qualquer livro de direitos humanos. Só isso aí, o ponto 1. Qualquer livro, pega do professor Fábio Conde Comparato, 50 páginas. Ponto 1. Vamos lá. Ponto 2. O início da proteção internacional dos direitos humanos. Direito internacional humanitário, direito internacional dos refugiados, o surgimento da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Uma parte histórica, né? 3. Características dos direitos humanos. Um ponto na prova, vai ser isso aqui. 4. A interpretação e aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos. Vago, né? Interpretação e aplicação. 5. Dignidade da pessoa humana. Cara, mais vago que isso? Só 2 disso. 6. Começou a melhorar. Ou não? Sistemas internacionais de proteção e promoção dos direitos humanos. Nós temos o sistema global, também chamado de ONU. Aí fala da ONU, ó, Organização das Nações Unidas. Meu irmão, só isso aqui é 6 meses de curso, tá? ONU, declarações, tratados, resoluções, comentários gerais, relatórios, normas de organização, funcionamento dos órgãos de supervisão da ONU, fiscalização e controle, além de órgãos convencionais e extraconvencionais. Só isso aqui é 6 meses de curso. Estou exagerando, tá? Mas só de você falar da ONU, de todos os tratados, de todas as resoluções, gente, é muita coisa. É muito abrangente. A resolução mais conhecida de todas é qual? É a DUDH, que está expressa também lá embaixo. Mas tem várias. Por exemplo, ó, a ONU, sistema global, né? Nós temos o sistema global e o sistema regional. O regional, europeu, africano e o interamericano, não é isso? E o sistema global, que é o sistema ONU. Eles são excludentes ou complementares? Complementares. Mas só para você ter uma ideia, quando fala assim, ó, ONU, parceiro, órgãos da ONU, cara, tem vários. Por exemplo, a Assembleia Geral, onde todo país tem assento e tem direito a um voto. Ou um órgão muito conhecido, Conselho de Segurança da ONU. Meu irmão, você está falando isso direto. Conselho de Segurança tem 15 membros, 5 rotativos, 5 permanentes e 10 rotativos. Repito, 15 membros. 5 permanentes e 10 rotativos. 5 permanentes e 10 rotativos. Caraca, o cara pode perguntar isso. Quantos membros do Conselho de Segurança da ONU tem? 15. Não tô falando que vai cair, entendeu? Mas tá aqui órgãos, tá ou não tá? Tá. Ah, são 5 permanentes e 10 rotativos. 5 permanentes. Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos. Tá lá. Tem direito a veto. Pô, tá tendo guerra pra cacete no mundo, tá ou não tá? Olha o Conselho de Segurança aí. Tem vários órgãos. Tem a Corte Internacional de Justiça, pelo amor de Deus. Se falar Corte Internacional de Justiça, é um órgão da ONU, parceiro, que não tem nada a ver com a Corte Interamericana, que é do sistema da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Aqui, sistema regional. Lá, sistema o quê? Global. A Corte Internacional de Justiça, prazer, corte, para quem nunca ouviu falar, tem 15 membros, 15 juízes. Vai julgar conflitos de estados versus estados para mandato de 9 anos. Caraca, tu não sabia disso. Porque no máximo tu estuda o quê? A Corte Interamericana, que é do sistema global ou regional? Quem fez a PC Minas, caiu uma questão assim, ó. Eu coloquei aqui, PC Minas. A Corte Internacional de Justiça do sistema da Organização dos Estados Americanos, errado. A Corte Internacional do sistema o quê?
global do sistema ONU. Tu tá me entendendo que esse edital é um negócio? Tá entendendo, sim ou não? Continuando o edital, só para você prestar atenção na aula. Só para começar. Entendeu? Só para começar a brincadeira, tá? Vamos lá, ponto 8 vai cair na sua prova. Ponto 8 vai cair. Aliás, ponto 7 vai cair. Com certeza, Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tá? Mas também, olha só, Organização dos Estados Americanos, declarações, tratados. Tá vendo tratados aí? Irmão, ele especificou o tratado? Ele especificou o tratado? Então, em tese, qualquer tratado da OEA pode cair? Resoluções, relatórios, informes, jurisprudência contenciosa e consultiva da Corte Interamericana. Pera aí, parou! Corte Interamericana. Galera, a Corte Interamericana é um órgão que está ligado a qual tratado? Convenção Americana de Direitos Humanos. Você concorda comigo? Opa, então pera aí. Vê se você... Estamos estudando juntos, tá? A Convenção Americana de Direitos Humanos está expressamente aí? Vamos lá. Opiniões consultivas, normas, organização, funcionamento dos órgãos de supervisão, fiscalização e controle, relatorias temáticas por países, audiências públicas, sistemas regionais de proteção. Você tá vendo escrito aí Convenção Americana? Fala! Não, porra, não tá escrito. Obrigado, irmão. Uma pessoa viva aqui nessa porra. Gente, a Convenção Americana não está expressamente prevista aí. Mas pode cair? Pode. Mas está expresso? Por que pode cair? Porque fala de corte, né? E a corte está em qual convenção? No Pacto de São José. Mas pode cair o PIDCP? Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos? Sim. Pode cair o Pacto Internacional dos Direitos Civis, Econômicos e Sociais, que é outra coisa já, que são os pactos de 60, década de 60. Pode cair tudo, porque quando ele fala tratados, pode cair o quê? Tudo. Você está me entendendo, sim ou não? Por isso que aqui nessa aula, eu vou até 1h da tarde no máximo. Né? Mas ainda bem que a tarde é o Calixto e ele que se foda. Depois eu passo, né? Corta essa parte. Então, ó, essa aula aqui é pelo menos para eu te dar 4 pontos dos 6. Amém, gente? Amém. Porque se for falar de tudo, não tem como. E eu nem quero que você estude tudo, porque o custo-benefício é foda. Ponto 8 vai cair. É a única coisa que você sabe. Ó. Incorporação dos tratados internacionais e posição hierárquica. É aquela porra do 2 turnos e 3.500. É isso aí, mas quando cai é essa, Alberto. Eu já, ó, smile. Porra. Controle de convencionalidade. Legal. Isso aí vai ser a segunda parte da aula, tá? 9. A proteção dos grupos socialmente vulneráveis do direito internacional. Isso aqui é amplo pra cacete, mas o que é um grupo socialmente vulnerável? É uma minoria, né? Aí você tem idosos, crianças, adolescentes. O preso, eu posso falar que o preso ele é uma pessoa que, de certa forma, né, ele tá ali numa situação de vulnerabilidade. Tanto que tem as regras de Mandela, não é isso? Pro preso. Já para as mulheres são as regras de quê? Bangkok, que não está expressamente no edital as regras de Bangkok, são as regras de Mandela. Para as crianças, que é grupo vulnerável, sim ou não? Sim. São as regras de Beijing. Para transexuais, são as regras de Yogyakarta. Tudo isso são resoluções de grupos o quê? Socialmente vulneráveis. Que tá genérico, né? Tá genérico pra cacete. Tá? 10. Mecanismos de proteção dos direitos humanos na Constituição. Cara, são vários, né? Eu tirei aqui pra gente falar dos remédios constitucionais. Em especial, o habeas corpus e seu processo, porque está no edital de processo penal, tá ou não tá? Sim. E é um mecanismo de proteção. E o mandado de segurança. A Lei 12.016 de 09 é um remédio constitucional e a Lei de Mandado de Segurança é o último tópico de direito administrativo. Galera, o que eu tô fazendo aqui, você deveria ter feito lá atrás, quando saiu o quê? O edital. É você analisar a porra do edital, tá? Então, dá ainda para analisar? Agora, continua fazendo a merda que você tá fazendo, mas nos próximos, né, tem que fazer essa análise aprofundada, porque o edital é a lei, tá? 11, DU-DH, uma questão na prova. Sempre vem, né? Sempre vem. Uma de DU-DH, uma de incorporação, uma desse sistema interamericano
E uma de características, 4. Direitos humanos na Constituição, artigo 5º ao 15. Galera, pô, o artigo 5º ao 15, artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, não é isso? Você tem que saber isso de cor, concorda? Tem que saber de cor. Artigo 6º ao 11, direitos sociais. 12 e 13, nacionalidade. 14, 15 e 16, direitos políticos. Pô, é muita sacanagem ele perguntar algo de constitucional em direitos humanos. Mas pode cobrar? Pode. Se cobrar, vai cobrar o artigo 5º. Mas eu acho que é uma matéria que você tem que saber tudo do artigo 5º ao 15 da Constituição por um motivo. Porque ele está repetido tanto aqui quanto lá em direito constitucional. Tá bom? Ponto 13. Regras mínimas da ONU para o tratamento das pessoas presas. São regras de 1950 e em 2015 elas foram revisitadas e ganharam o nome do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Pode ser que também um pontinho venha aqui, tá? Porque isso, gente, essas leis, por que são importantes a gente estudar? Na verdade, a regra de Mandela não é uma lei, tá? É uma recomendação. Mas por que é importante estudar o que tem artigo? Porque é algo metrificável, você concorda comigo? A DUDH tem 30 artigos, é metrificável, sim ou não? Sim. Então, algo que é metrificável, você decora essa porra, se cair você acerta. Tá me entendendo ou não? É diferente se eu falar algo muito abstrato aqui, de história dos direitos humanos. E o último ponto, galera, tá aqui, ó, que é o PNDH, o Programa Nacional de Educação e Cultura de Direitos Humanos. Se você tem feito questões aí de polícias penais de outros estados, essa porra tem caído ou não tem? Tem. Nós estamos aqui no PNDH 3, é um programa, tá? São diretrizes governamentais, beleza? Esse programa já teve um, já teve o 2. O 2 revogou um e o 3 revogou o 2, beleza? Você vai ver comigo. Tem 6 eixos e 25 diretrizes. Decore isso aqui que se cair uma questão tá nesse quadro, tá bom? E vamos ser felizes, tá? É assim. Então tomara que nessa aula a gente pegue aí pelo menos 4 questões. Galera, tudo começa numa parte histórica, né, que é uma parte chata. Mas se perguntarem assim, qual é o marco na história mundial dos direitos humanos? Galera, é o fim da Segunda Guerra Mundial. Meu irmão, o fim da Segunda Guerra Mundial é o grande marco. 1945. Por quê? Porque lá no dia 24 de 10 de 45 foi criado a ONU. Perfeito? Então o nascimento, a certidão de nascimento dos direitos humanos, galera, é pós Segunda Guerra com a criação da ONU. Tudo bem? Beleza? Só que às vezes eles perguntam quais são os documentos anteriores que levaram à criação da ONU, tá bom? E você tem que saber dos 3 documentos básicos, tá? Que é esse tripé. Primeiro, 1864, Convenção de Genebra, conhecida como a Convenção da Cruz Vermelha, que vai proteger vítimas de conflito armado. Aqui, galera, que nasce o tal do direito humanitário. Já ouviu falar? O que é o direito humanitário? Para proteger vítimas de conflito armado. Tudo bem que na primeira Convenção de Genebra, na primeira reunião, né, convenção é tratado, reunião, na primeira convenção estava limitado isso aqui. Isso só foi aprimorado aqui, ó, em 1949. Mas se perguntarem, a Convenção de Genebra, ou a Cruz Vermelha, é um documento importante e trouxe aí o direito humanitário. Direito humanitário, o que é? Tá o ponto 1 do edital. Vítimas de conflito armado. Legal. Mais um pouquinho, galera, o que aconteceu em 1919? A gente lembra muito da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente tem que lembrar que existiu uma primeira. Tem uma terceira? Ah, foi quando o Thanos invadiu? Não, porra. Tem aqui. O filme é foda, o filme é pica. Esse filme é foda. Gosto pra caralho. Primeira Guerra Mundial, 1919, acabou. E o documento importante, você tem que saber, o Tratado de Versalhes. Se cair essa merda, eu não acho que vai cair. Tá? Mas o documento importante está no quadro, Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes fez? 2 coisas importantes, 1919. Ele, primeiro, criou a Liga das Nações. Acabou a Primeira Guerra Mundial, 1919, Tratado de Versalhes. Paz, acabou, tá? Criou a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? Foi uma tentativa, foi um spoiler do que lá na frente seria o quê? A ONU. Só que não deu certo. Mas ele criou a tal da Liga o quê? Das Nações. Não é Liga da Justiça não, hein, porra. É Liga o quê? Das Nações. Valeu, Kal-El, último filho de Krypton.
E o Tratado de Versalhes também criou o quê? A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, que vai trazer direitos básicos do trabalhador. Então esses foram os 3 documentos importantes antes do nascimento dos direitos humanos, que foi após a Segunda Guerra Mundial. Convenção de Genebra, Tratado de Versalhes, que criou a OIT e a Liga das Nações. Pega o seu material, página 2. A nossa banca não é a FUMARC, mas a FUMARC, que fazia as provas de Minas, gostava de cobrar essa parte histórica, tá? Olha só a questão 1. O Tratado de Versalhes de 1919 é um documento que consolida os termos de paz da Primeira Guerra Mundial e que trouxe contribuições para o processo de internacionalização dos direitos humanos no século XX. Entre essas contribuições está, vamos lá, Tratado de Versalhes. Criou a OIT, sim ou não? Sim. Responsável por estabelecer critérios básicos de proteção ao trabalhador, regulando sua condição no plano internacional, tendo em vista assegurar padrões mais condizentes com a dignidade e bem-estar. É isso, sim ou não? Sim, a letra A de algema. Tá bom? Então, ó, uma questãozinha que caiu sobre história. Tá, legal. Acabou a Segunda Guerra Mundial, veio a 4ª Convenção de Genebra. Em 1949, com a 4ª Convenção de Genebra, aí sim, esse direito humanitário, que são de vítimas de conflito armado, foi ampliado. Em 1951 veio o direito dos refugiados. Galera, diferença entre direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados. É parecido, mas parecido não é o quê? Igual. Cuidado com o carnaval, hein? Parecido não é igual. Cuidado com o erro de tipo no carnaval, né? Cuidado com o erro de tipo. Eu interpretei falsa. Eu pensei que era, mas não era. Ó, isso é errado em tantos níveis eu falar isso numa aula gravada. Direitos humanos, galera, são direitos para todos os seres humanos, à luz do princípio da universalidade, que é uma característica dos direitos humanos, ok? Direitos humanitários vão proteger vítimas de conflito armado. Tem vítima de conflito armado, o cara que tá lá, quer ficar lá ou quer ir embora? Quer ficar no país onde está tendo bomba ou quer ir embora? Ele vai embora para algum lugar, para algum país. Esse país que recebe vai empregar os direitos dos refugiados. Pronto. Ó, direito de todo mundo. Vítima de conflito o quê? Armado. E quem vai o quê? Embora desse conflito, dessa situação de perseguição. Tá? É o ponto 1 do nosso edital. Legal? Aí a gente já vai para um ponto 2, que é a DUDH. Galera, a DUDH, molezinha. 30 artigos, você tem que ler 30 artigos, tá? Inclusive, você tem que ler o preâmbulo, porque eu já vi questões FGV, não é a nossa banca, mas já vi questões cobrar. DUDH, 30 artigos. Galera, DUDH é uma resolução da ONU. Então, não é um tratado. Se falar que é tratado, está errado, ok? Não é uma lei, porque é uma resolução da ONU. Não foi aqui do Congresso Nacional Brasileiro. E não foi ratificado pelo Congresso Nacional. Não sofreu aquele processo de internacionalização que nós vamos ver qual é, de um tratado internacional. Então, ó, DUDH é resolução da ONU, da Assembleia Geral da ONU, foi em 1948, 3 anos depois. Não é tratado, não é a lei e não foi ratificado pelo Congresso Nacional. Tudo bem? Isso aqui você pode marcar com segurança. A pergunta que às vezes, né, cai em provas jurídicas, para você não vai cair, mas eu coloquei no quadro, por descargo de consciência. Tá, se é uma resolução, os países são obrigados a seguir, sim ou não? A gente sabe que tem o quê? 2 correntes. Aí não adianta. A gente tem que analisar a questão da prova. Poxa, a primeira corrente fala o seguinte, não. Se não é um tratado, se o Brasil não ratificou lá pelo presidente, pelo Congresso, isso é uma mera recomendação não sendo vinculante. Então a primeira corrente fala o quê? Que não. A segunda corrente fala o quê? Que sim. Por quê? Porque, poxa, isso é uma carta de intenção da ONU, e sendo uma intenção da ONU, os países têm que seguir. Alberto, o que eu marco na prova? Eu tenho que analisar como é que vai vir o quê? A questão. Mas fato é, não é tratado, não é lei e não foi o quê? Ratificado. Qual é a dúvida? Se é obrigatório ou não. Perfeito. Tem 30 artigos. Estou sendo muito rápido? Pessoal aí de trás. Fundão. Uma vez fundão, sempre fundão. Só cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui é mortal. Encostar a cabeça, dormiu. Preste atenção. DUDH, 30 artigos. A DUDH
traz direitos de primeira geração e segunda geração. Você lembra dessa merda, as gerações dos direitos humanos? Rapidamente. Galera, a ascensão da burguesia e a queda do absolutismo monárquico. Séculos 17, 18, 19. Nós temos ali, na Inglaterra, o Bill of Rights, a Carta de Direitos. Nós temos, nos Estados Unidos, a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia, 1776. Nós temos na França a Revolução Francesa, 1789. Isso aqui o cara tem que ser, saber um pouco de história dessa porra, né? Então, a ascensão da burguesia e a queda da monarquia. Nós temos direitos de primeira geração, civis e políticos. Votar, ser votado. Por isso é que a DUDH fala de direito de votar, de nacionalidade, de mudar de nacionalidade. Fala isso, não fala? Os artigos 1º ao 20. As liberdades negativas do Estado não tocar naquilo que é nosso, que já incorporou no patrimônio jurídico. Vê se você percebe. Então, do artigo 1º ao 20 são os direitos de primeira geração. Mas a DUDH também traz direitos de segunda geração. O que é a segunda geração dos direitos fundamentais? Lembrar que geração e dimensão são complementares. Uma não exclui o quê? Sabe por quê? Porque uma das características dos direitos humanos, cadê? É a complementariedade. Um complementa o quê? O outro. É igual você e seu amor, tudo bem? Um complementa o outro. Segunda geração de dimensão é o Estado atuante, é um direito prestacional. Primeira metade do século XX. Documentos importantes. México, 1917. Constituição mexicana, muitos direitos sociais. 1919, Alemanha, é a famosa Constituição de Weimar. Não é Neymar, o menino Ney que voltou para a vila. Não, é a Constituição de Weimar na Alemanha, muitos direitos sociais. No Brasil, Constituição de 1934. Primeira metade do século XX, ou seja, antes do que da Segunda Guerra. Aqui nós temos direitos sociais. Segunda geração, second, sociais, econômicos e culturais. Lembra do artigo 6º da Constituição? O artigo 6º traz direitos o quê? Sociais. Lembra daquele macete antigo, né? Edu mora lá, Saul trabalha ali, e Assis prossegue transportando preso. Nem sei o que é isso, Alberto. São os direitos que estão no artigo 6º, educação, moradia, lazer, saúde, previdência social. É um Estado atuante. A DUDH também traz esses direitos. Quando, por exemplo, você vê lá depois do artigo 20, direito à remuneração igual por trabalho igual, de repouso, de lazer, de férias remuneradas. Só que toma cuidado, galera. A DUDH é para todo mundo. Então a DUDH não vai trazer 1/3 de férias. Quem vai trazer 1/3 de férias é a DUDH ou a Constituição? É a Constituição. Não vai ser específico, porque é para todo mundo, porra. Maternidade, proteção infantil, tá lá. A DUDH, ela não protege direitos de terceira dimensão, só primeira e segunda. Mas já que eu falei da terceira, né, mesmo não protegendo, o que é a terceira dimensão? Pós o quê? Segunda Guerra Mundial, aí nós queremos a fraternidade. A DUDH fala em fraternidade, só não especifica direitos de terceira geração. O Karel Vazak, que é o cara que idealizou esse lance de gerações ou dimensões, ele foi até a terceira. E o Karel Vazak fala da terceira dimensão com direito à paz, direitos transindividuais, difusos, coletivos, meio ambiente, consumidor. Terceira geração, imagina, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo tá fudido, degradado. Eu quero paz, quero amor, quero solidariedade, quero consumidor, eu quero direitos coletivos, difusos. Eu não sei se você está fazendo provas de outros estados, mas foi Polícia Civil ou Ceará ou Bahia, perguntou quarta, quinta e sexta geração de dimensão. Foi uma questão imensa. Inclusive eu corrigi lá atrás, nos nossos grupos de dicas aí, eu não sei se alguém participa daquela merda, né? Mas eu corrigi lá. Eu corrigi lá uma vez. Quarta geração, galera, não foi o Karel Vazak. Foram outros doutrinadores. Mas quarta geração, eu posso colocar aí a globalização, a modernidade, bioética, biomédica, internet. Internet, quarta geração. Quinta geração, Paulo Bonavides coloca a paz na quinta geração. Mas o Karel Vazak coloca na terceira. Essa porra caiu na Polícia Civil, acho que só foi de Ceará. Sexta geração, ou dimensão, água potável e felicidade. Na boa, pô, Roberto, não entendi. É muita coisa? É muita coisa. Talvez um dia eu disponibilize essa aula aí gravada, né? 3 horas antes da prova para você rever, tá? Mas a DUDH, ela vai proteger direitos de quê? Primeira e segunda. Primeira, civis e políticos. Segunda, sociais, econômicos, culturais. Terceira, fraternidade.
Quarta, internet, globalização. Quinta, para o Paulo Bonavides, paz. Para o Karel Vazak, a paz está na terceira. Sexta, felicidade e água potável. Além dos direitos, a DUDH traz deveres no artigo 29. O ser humano tem que ter deveres, deveres para com a comunidade, porque assim ele vai ter um desenvolvimento pleno. Tá lá. Então a DUDH traz deveres? Sim. Deveres do ser humano para com a sua o quê? Comunidade. Pega o seu material. Página 2. Som. Tá muito ruim, né? Tá muito ruim. Qual é o foda de direitos humanos? Gente, direitos humanos, quase não tem professor essa merda. Tô mentindo? Quase não tem professor. Professor de verdade, né? Professor de verdade. Porque o cara, ou ele dá aula de constitucional e vem pra dar aula de quê? Direitos humanos. Porque não tem ninguém. O cara é... Não tem, cara. Aqui no Rio de Janeiro eu não conheço nenhum. Não é. Nenhum. Nenhum. Tá? Nem você? Não. Não. Eu gosto de penal, processo e leis. De vez em quando eu vou em outras aí, porque eu sou curioso. Mas aqui é papo reto. Isso aqui é fruto dos meus estudos como concurseiro. Tô te falando sério. Não tem. Não tem. Então, essa aula aqui talvez você não... né? Enfim. Ó. Eu coloquei aí alguns artigos da DUDH só para que você faça a visualização e na semana da prova você consiga ler isso aí também, porque vai cair na prova. Ponto A. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Você tem que lembrar dessa palavra, arbitrariamente, né? Porque uma pessoa pode ser presa, detida ou exilada, só não pode arbitrariamente. B. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumidamente inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em um julgamento público, no qual tenham sido asseguradas todas as garantias. Que princípio é esse? Presunção de... Mas aquela porra de trânsito em julgado tá na DUDH ou no artigo 5º? Então cuidado com essa porra, que não tem aqui trânsito em julgado, não. C. Ninguém pode ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituíam delito perante o direito nacional e internacional. Essa é a legalidade da DUDH, que é diferente do Código Penal, né? Segunda parte aí da letra C. Também não será imposta a pena mais forte, mais grave do que aquela que no momento da prática era aplicável a delituoso. Esse princípio é da irretroatividade. Mas é diferente, né, do artigo 5º, é ou não é? D. Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra interferências ou ataques. Galera, beleza, direito à privacidade, né? Mas aquele lance de vedação, anonimato, direito de resposta proporcional ao agravo, essa merda tá na DUDH ou no artigo 5º? Artigo 5º, você tem que fazer essa dicotomia na prova. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Aquele negócio de é livre a locomoção, todo mundo pode circular com seus bens em tempo de paz. Isso é DUDH ou artigo 5º? Tem que fazer a dicotomia, não adianta. F. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Eu já vi questão assim, ó, que ele não pode regressar. Ele pode sim. Tudo bem? Ele pode regressar sim. Todo ser humano... Essa cai muito. Essa cai muito. Essa aí cai muito. H. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, olha só. Perseguido tem direito a gozar asilo, sim ou não? Sim. Qual é a exceção? Tá aí. Não pode ser invocado. Primeira exceção. A perseguição é legítima, motivada por crime de direito comum, ou se o cara violar princípio da ONU. Então, quando ele não vai poder gozar asilo? Se ele cometeu um crime comum ou violar princípio da ONU. Legal. E todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Protege o cara para ele não ser uma apátrida, né? Ninguém será, olha a palavrinha, arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Ele pode até ser privado, só não pode ser privado arbitrariamente, né? Nem o direito de mudar.
Gente, você tem o direito de mudar, de ter uma nacionalidade. Você pode ser privado de sua nacionalidade? Até pode, só não pode o quê? Arbitrariamente. Isso tudo já caiu em prova. L. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer a parte de uma associação. Gente, reunião tem que ter prévia autorização ou aviso? Isso está na DUDH? Não. Para suspender uma associação, tem que ter uma decisão judicial. Para dissolver, decisão judicial transitada. DUDH ou artigo 5º? Cuidado. E para acabar também, campeão de bilheteria, letra M. Aliás, é a N. A M também cai de vez em quando. Trabalho livre, férias remuneradas, periódicas. Eu já vi uma questão de delegado falar férias esporádicas. Não é férias esporádicas, é férias o quê? Periódicas. Puta que pariu. E a N é campeã. Depois da perseguição, a N é campeã. Gente, instrução, você tem que saber. Gratuita ao menos, graus elementares e fundamentais. Qual é a obrigatória, gente? Elementar. Técnico profissional é acessível a todos. E a superior? Baseada no mérito. Então você tem que... Isso cai. O que é gratuito, gente? Ao menos elementares e fundamentais. Se ele falar que o superior é gratuito, tá certo ou errado? Errado. O que é obrigatório? É a elementar. O que é baseado no mérito? Superior. O que é acessível a todos? Técnico profissional. Você tem que... Porque na prova ele troca, tá? Ele fala que a superior é acessível a todos. É acessível a todos ou é baseado no mérito? Baseado no mérito. Roberto, tô vendo isso pela primeira vez. Tô com muito medo. Questão 2. Vamos lá. A DUDH constitui um parâmetro mínimo para a proteção dos direitos humanos. Primeiro aí, ó. A DUDH é o primeiro tratado, certo ou errado? Porque não é um tratado falso. Ela declara que todos os seres humanos nascem livres e iguais de dignidade e direito, sim ou não? Isso está na DUDH? Sim ou não? Sim. Verdadeiro, está no artigo 1º. Então, falso o quê? Verdadeiro. Outra aí, ó. Todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direitos. Portanto, todas as políticas afirmativas são ilegais? Falso. Por que está falso? Ah, Alberto. Porque está falso, né? Primeiro porque a DUDH não fala em política afirmativa. E o que é uma política afirmativa? É você garantir a igualdade material. Lembra das cotas raciais. Lembra da cota para deficiente físico. É para você o quê? Garantir a igualdade material. Obviamente que a ação afirmativa não é ilegal, é legal. Mas a DUDH nem fala disso. DUDH de 48, gente. Tá entendendo? Então, falso, verdadeiro, falso tem gabarito? A de alfa. 3. A partir de 1945, com a criação das Nações Unidas após a Segunda Guerra Mundial, normas e tratados têm conferido uma forma legal à prática dos direitos humanos para todos. A DUDH, adotada e proclamada pela Assembleia da ONU, em 48, dispõe que todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita nos elementares e fundamentais, beleza, ensino. A instrução elementar é obrigatória. A instrução técnica profissional será acessível a todos. Letra E de eco. 4. Vamos lá. Vamos julgar os itens. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal, sim ou não, gente? Artigo 3º, verdadeiro. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei, sim ou não? Sim? Sim, está no artigo 6º, verdadeiro, parabéns. Não duvide de você. 3. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumido culpado ou inocente? Inocente. Falso.
Todo ser humano, aí, ó, faltou o ser humano, eu acho que comeu, tá? Todo ser humano tem direito a um julgamento público e pode ter asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Até aí, o ser humano tem direito a garantir a defesa, sim ou não? Sim. Mas depende do delito ou em qualquer caso? Em qualquer caso, artigo 11. Ah, cometi um crime hediondo. Vai ter direito à defesa? Sim. Então, o erro está dependendo do delito praticado. Então, o artigo 11 fala de presunção de inocência, de julgamento público e de defesa. Entendeu? Questão 4, item 5. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente, imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal. Tribunal independente, imparcial, existe esse direito, sim ou não? Sim. Artigo 10. Grifa independente, por favor. Grifa imparcial, por favor. Porque na prova ele fala independente ou dependente? Ele fala imparcial ou parcial? Sacou a parada? Então, 1, 2 e 5 estão corretas? A de algema, não é isso? A de algema. Tu vai passar nessa porra, cara. Vai passar nessa porra. Eu tô vendo aprovado. Com que frequência? O tempo todo. 5, vamos lá. Foco. Quanto à Declaração Universal, analise. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião. Você pode mudar? Sim. Pode. Sexta-feira, Igreja Católica. Sábado, evangélico. Quinto, domingo, pagode. Segunda, macumba. Tranquilo. Galera, correto, artigo 18, tá? Liberdade de religião. 2. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Sim. Esse direito inclui, grife inclui, a liberdade de, sem interferência, de ter opinião, de procurar e receber e transmitir informação, ideia, por qualquer meio, independentemente de fronteira. Sim ou não, gente? Grife independente de fronteira. Tá correto, tá? O artigo 19. Ele tira o independente e coloca dependente. 3. Todo ser humano tem direito de fazer parte do governo de seu país, diretamente ou por meio de seus representantes, sim ou não? Sim. Isso está na DUDH? Sim ou não? Sim. Correto, artigo 21. 1, 2 e 3 estão corretos. A de algema. 6. Assinale a alternativa que não esteja em conformidade. Ele quer a certa ou errada? Letra A. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Sim ou não? O artigo é o primeiro. Ele quer errado, a gente não pode marcar, né? B. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento. Ou seja, os direitos são para todos. Característica da universalidade. Sim ou não, gente? Correto. Artigo é o 13. Ele quer errada. E C, hein? Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e nele regressar? Sim. Correto. O artigo é o 14. Então só pode ser letra D, né? Senão eu vou ter que procurar um emprego. Todo ser humano vítima de extorsão tem direito de procurar e gozar asilo. É extorsão ou perseguição? Perseguição. O artigo é o 14. 7. A DUDH, uma questão de 2024, tá? A DUDH
tem natureza de tratado internacional. É um tratado, gente? É o que então? Resolução da ONU. Errado. Fechamos, DUDH? Boa revisão, hein? Até agora estamos bem. Fudidos. Características da DUDH. Você não pode errar isso, tá? Você não pode errar isso. Você não vai errar. São essenciais, óbvio, né? Porque são direitos básicos. Por que são essenciais por natureza? Porque independe de positivação, cara. Você tem direito à vida, isso não precisa estar escrito em nenhum lugar. Você sabe disso. São universais porque são para todos sem distinção. Inclusive para aqueles grupos socialmente vulneráveis, né? Lá no edital. Para eles também. Irrenunciáveis. Cara, grava esse irrenunciável. Você não pode renunciar o direito a ter direito. Você pode até não exercer. Ah, eu tenho direito à vida privada? Sim ou não? Sim. Mas eu fui pro BBB. Que tá uma merda esse BBB, por sinal, hein? Horrível. 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 Se fosse, porra, de férias com o ex, a Graciane e o Belo voltando, aí, porra, essa é foda, né? Ia ser do caralho. O Belo chegando na praia, do caralho. Quem não sabe o que é, depois joga no Google. Eu não vejo esses programas. De férias com o ex, soltos em Floripa. Ó, volta. Rio Shore. Ó, volta. O ócio faz parte da vida. Gente, preste atenção. Se cai na prova, o cara pode não exercer o direito, mas ele não pode renunciar. Quando eu estou no BBB, eu não exerço o meu direito à privacidade, mas eu não posso renunciar ao meu direito a ter direito à privacidade. Historicidade. Galera, os direitos humanos são fruto das transformações sociais e evoluem com o tempo. Inexauribilidade é a possibilidade de ampliação e desenvolvimento. São parecidos, né? Imprescritibilidade. Falou prescrição, falou em tempo, né? Se você não usar o seu direito humano, ele não prescreve pelo não uso. É imprescritível. Relatividade. Os direitos não são absolutos, podem ser flexibilizados. Tanto é que tem pena de morte em caso de guerra, você pode matar alguém em legítima defesa. Vedação ou retrocesso ou efeito cliquê. Efeito cliquê, isso vem lá do alpinismo, onde você tem um mecanismo que se você colocar lá na corda não volta, né? Não retrocede. Efeito cliquê e vedação de retrocesso significa que os direitos alcançados não podem retroceder. Dê-me um exemplo. Imagina que o Congresso Nacional emite uma emenda constitucional que acaba com o 13º. Fudeu, irmão. Fudeu. Por quê? Porque a gente acha que aquela porra já está o quê? No nosso patrimônio jurídico. E uma emenda constitucional que acaba... E não pasme que tem projeto de emenda constitucional, tá? Só que não passa nunca, porque não é popular, você tá entendendo? Não é popular. Mas se vier uma emenda constitucional para acabar com o 13º, isso vai ferir o efeito cliquê. Isso vai ser um retrocesso social. E é uma característica dos direitos humanos você sempre aumentar, não o quê? Diminuir. Isso aqui tá caindo muito. Os direitos são indivisíveis. Eu falei in ou falei de? In. Você tem que analisar tudo em bloco. Ó, analisou tudo o quê? Em bloco. Tem que analisar todos os direitos humanos. Dessa indivisibilidade nasce duas características. A interdependência e complementariedade. Ou seja, um direito depende o quê? Porra, por exemplo, tudo nasce do direito à vida. Concorda comigo? Aí nasce o direito à moradia, o direito blá. É ou não é? Complementa. E interrelação. Os direitos são relacionados. E para acabar, galera, nós temos aqui como característica, isso caiu numa prova da FGV, cara. Primazia da norma mais favorável ou princípio do pro homine. Convenção Americana de Direitos Humanos, aquele Pacto São José da Costa Rica, que é lá de 69, não é isso? É de 69, mas o Brasil incorporou em 92, através do decreto 678 de 92, não foi isso? Foi. Que tem status supra o quê? Legal? É. Lá tem o artigo 29. E o artigo 29 da Convenção Americana, que tem status supralegal, que dá para fazer controle de convencionalidade, fala que os direitos ali previstos devem ser ampliados, nunca suprimidos ou reduzidos.
Olha que interessante, uma questão da FGV. O João, ele tinha um direito numa lei do Brasil, uma lei ordinária, de terceiro nível. Ou seja, tem o primeiro nível, a gente vai ver, né? Constituição, segundo nível supralegal, terceiro nível de mais leis. Tinha um direito de terceiro nível. E tinha um direito, e tinha uma lei de segundo nível, prevista na Convenção Americana, que ela protegia menos do que a norma de quê? Terceiro nível. Então, para você entender, tinha a Convenção Americana, que é de nível o quê? 2. E tinha a lei brasileira, que era de nível o quê? 3. Qual é a hierarquia maior? 2 ou 3? 2. Mas quem trazia mais direitos para o João? A3. Então eu vou aplicar A2 ou A3? A3, porra. Porra, mas a outra é... Foda-se. Eu vou usar a norma que é mais o quê? Favorável. Porra, baita questão de prova. Tá? Pega o material. Oito. Assinale a correta. Os direitos humanos são divisíveis? São di ou indi? B. Os direitos humanos são universais? São universais? Os direitos humanos são alienáveis? Olha para o quadro, acho que eu pulei. Eu pulei? Mas coloca aqui que eu não coloquei. Os direitos humanos são inalienáveis. O que significa dizer que os direitos humanos são inalienáveis? Eles não podem ser transferidos, cedidos, vendidos, entendeu ou não? O direito é seu, porra. Não é meu. Entendeu? Alienar significa o quê? Transferir. Entendeu? O direito é seu. A liberdade é tua, não é minha. Você tá me entendendo ou não? Então qual é o erro da B? É alienável ou inalienável? Inalienável. C. Os direitos humanos são preceitos que consentem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, gente? Direitos humanos protegem todo mundo, sim ou não? Sim. Ah, e direito humanitário? Vítima de conflito armado e refugiado. Quem tá o quê? Saindo. Letra C de carcereiro. 9. Ele quer incorreta, tá? Ele quer incorreta. Os direitos humanos são históricos? São, olha pro quadro, são históricos? Sim. Ah, é. São universais? Sim. São inalienáveis? Sim. Vamos marcar a letra A? Não, porque ele quer errada. B, são imprescritíveis? Sim. Cara, não tá no quadro. São invioláveis? Raciocina, são invioláveis? Por que são? Mas não tá no quadro. Mas, porra, não dá pra colocar tudo também, tá? Por que são invioláveis? Porque você não pode o quê? Violar. Puta que pariu! São universais, sim ou não? Sim. Ele quer errado. C. São efetivos? Porra, não tá no quadro. Tu me fudeu, hein? Vamos lá. São interdependentes? Olha aqui, ó. Interdependência tá aqui? Olha pra cá. O que é interdependência? É porque eles são o quê? Complemento. Um depende o quê? Por isso que é inter o quê? Dependente. Se falar que é dependente, tá certo ou errado? É dependente ou interdependente? Pô, é uma decoreba, você tá entendendo? Então tá certo, né? O efetividade você tá na dúvida, mas o interdependente tá o quê? Certo. Concorrente. Caralho, olha só. Se eu falar que eles concorrem, é porque eu posso usar todos o quê? Conjuntamente. É porque eu posso usar todos de forma o quê? Complementar. Então a concorrência também é uma característica. Mas na prova você poderia ficar o quê? Na dúvida sobre essa merda de concorrência e efetividade. Você tá me entendendo ou não? Aí o que você vai fazer? Porque na prova, gente, ela respira. Vai ter questão que tu não sabe, como já aconteceu isso comigo 1000 vezes. Só que vai ter uma tábua de salvação, tá? Letra D, são históricos? São universais? Renunciáveis ou irrenunciáveis?
Aí você chora. Marca a letra D. Por que os direitos são efetivos? Porque existem instrumentos capazes para você fruir desses direitos. Por exemplo, o artigo 5º, você tem os direitos e se violar, por exemplo, seu direito líquido e certo, você tem as garantias do mandado de segurança. Para a tua informação pessoal, que é o teu direito, você tem um habeas data. Para proteger o patrimônio histórico, público, cultural, ou entidade do Estado participe, você tem a ação popular. Então são efetivos porque você tem instrumentos para fazer valer. E são concorrentes porque são complementares. Se você quiser colocar na sua listinha de características, efetividade e concorrência também pode. 10. A 10 eu vou para a questão porque ele quer sobre as características, tá? Letra A. Ele quer a verdadeira. O princípio da inalienabilidade. Grifa inalienabilidade. E você já sabe que inalienável significa que não pode ser o quê? Transferido. Que aula esclarecedora é essa, hein? Valeu os 20 reais. Ó. Tem que ser o dobro. Quem quiser já sabe. Ó. O princípio da inalienabilidade diz que os direitos são objetos e podem ser transferidos? Podem ou não podem? Não podem, pô. B. O princípio da indivisibilidade, grifa a indivisibilidade. Olha pro quadro. Indivisibilidade, tem que analisar tudo o quê? Em bloco, porque os direitos são complementares e interrelacionados, entendeu? O princípio da indivisibilidade estabelece que qualquer direito humano pode ser plenamente realizado independentemente dos demais. É independente ou dependente? Por quê? Porque há uma o quê? Inter-relação. Você está entendendo? Há uma o quê? Inter-relação. Você tem que interpretar. Aí não é o direito humano, é o português, né? Mas tá. Se você ficasse aí, galera, na dúvida, olha a letra C. O princípio da interdependência assegura que os direitos humanos são autônomos, mas dependem um dos outros para serem colocados na prática plenamente. Tá legal até aqui, ó. São vinculados uns aos outros como um bloco de tijolos que se... Cara, você tá entendendo que a depender do caso, você tem que o quê? Interpretar que tá mais certinha. Mais certinha a letra C. É difícil mesmo. Direitos humanos é isso aí. Mas vamos na outra, vamos na letra D. O princípio da universalidade apresenta que os direitos humanos como não universais ou universais? Então, galera, olha só. O erro, você com certeza não marcaria A, com certeza não marcaria D. A B talvez você ficaria na dúvida, mas com certeza a C é melhor. Entendemos isso, gente? Beleza? 11. Uma prova de 2024 também sobre características. Vamos lá. Pode vir na prova como características e pode vir como vem nessa questão, ó. Os princípios dos direitos humanos são. Isso também pode vir como princípios, tá? Pode vir como característica ou pode vir como princípios. São alienáveis ou inalienáveis? Inalienáveis. São disponíveis ou indisponíveis? Aí eu não coloquei aqui não, coloquei? Mas você tem que colocar. Os direitos são indisponíveis. E por que são indisponíveis? Cara, porque o Estado ele é paternalista, sabia? Ele te protege mesmo que você não queira. O Estado ele é paternalista. Ele te protege mesmo que você não queira. O cara tá sofrendo muito. Por favor, pratique eutanásia em mim. Se praticar, eu me sinto privilegiado. É ou não é, gente? Porque o Estado é paternalista. Ele te protege mesmo que você não queira. Para bens que são o quê? Indisponíveis. Bem indisponível é aquele bem, galera, que você não pode o quê? Dispor. Então, se vier na sua prova, os direitos humanos são disponíveis ou indisponíveis? Porque o Estado é paternalista, é pai. Te protege mesmo que você não queira. Mas olha só, B. Disponíveis uma vez que podem ser transferidos para a terceira pessoa.
Pode ser transferido, gente? Não. Limitados. São limitados? Sim. Pois delimitados no dever de responsabilidade para o seu gozo. Por que os direitos humanos são limitados? Cadê? Porque eles são limitados ou relativos? Ó, falar que são relativos... Relativos também pode vir na sua prova, ó, limitados. Limitados, não são absolutos. Podem ser flexibilizados. Pena de morte em caso de guerra. É por isso que há capacidade de você excepcionar, né? Tem exceções. Ah, tem direito à moradia, sim. Tem direito à casa, sim. Mas pode entrar em caso flagrante. Mas vamos lá. São limitados, são relativos, pois delimitados no dever de responsabilidade para o seu gozo. Gente, a característica está até certa. O erro está no conceito. Limitabilidade, relatividade é uma característica. Mas o erro da questão não está na característica, está no conceito. Qual é o conceito de ser limitado? Que admite exceção. Se falar que é absoluto, tá errado, né? Porque dito absoluto não admite o quê? Exceção. Tá todo mundo comigo, gente? Gente, faltam 20 dias pra prova. Na boa, eu tenho que ser rápido ou eu tenho que ser reme-reme? Tem que ser rápido, porra. Tudo bem? Ah, mas não tô entendendo nada. Caralho, aí sua preparação tá totalmente errada também. Então tem que ser assim? Tá dando pra compreender, gente? Beleza? D. Os direitos humanos são interdependentes? Ó, são interdependentes? Porque há uma o quê? Complementariedade. Vamos lá. Pois porque um direito complementa o quê? Eis a verdade, ela vos libertará. Amém, porra. É essa. E letra E, divisíveis não, são indivisíveis. 12. Sobre as características dos direitos humanos, é correto afirmar que os direitos humanos são universais até aí? Entretanto, se destinam às pessoas que cumprem as normas vigentes? Quem não cumpre que se foda? Também tem direito, sim ou não? Sim. B. As pessoas podem renunciar? Irrenunciáveis. Existe possibilidade de alienar direitos humanos? Por que não? Inalienável, beleza. D. Os direitos humanos são fruto de um processo histórico, sendo reconhecidos gradativamente ao passar dos anos? Fruto de transformação social? Qual característica? Historicidade. É essa, filho. Porra. A divisibilidade não é divisibilidade, é o quê? Indivisibilidade. Então, letra D. 13. Marque a única alternativa que não é uma característica. Irrenunciabilidade é? Inalienável? Universal? Qual gabarito? Alfa. É imprescritível, não prescritível. 14. Inspetor penitenciário, né? Assinale a alternativa correta em que consta a definição de garantias jurídicas universais. Grife isso aí. Garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. As garantias jurídicas universais para todos, ou você que é não binário, todes. Que conceito é esse, gente? Garantias jurídicas universais para todo mundo. Letra A, direitos individuais. B, dignidade da pessoa humana. C, ética universal. D, direitos humanos.
ou é supremacia do interesse público? Se você marcou a letra E, puta que pariu. Tem gente que não tá respondendo porque tá com dúvida. Qual o gabarito, gente? Direitos humanos, porra. Letra D. O cara... É língua estranha dos anjos nessa porra? Só porque é domingo? 14 D de delta. Foi. Mais um ponto. Mais um ponto. Bora. Olha o seu material. Tem um ponto no seu material que é assim, ó. Sistema global, lembra? ONU, declaração, tratados, órgãos convencionais e extraconvencionais. Rapidinho, levanta a cabeça. Gente, ONU. Sistema global, sistema ONU, sistema regional, europeu, africano e interamericano. Para nós, só cai o interamericano e o global. Beleza? Um complementa o outro. Não há primazia, não há subordinação, não há hierarquia. Beleza? E tem um ponto no seu edital, tá aí, ó. Órgãos convencionais e extraconvencionais. Porque, na realidade, existem mecanismos convencionais e extraconvencionais de proteção. Quando você fala de um mecanismo convencional, convenção é tratado. Você tem um país que adere a um tratado, aí violou um tratado. O país que é signatário, ele pode ir até o organismo internacional, por exemplo, Brasil. Ele pode ir até a Corte Interamericana, já que ele faz parte da Convenção Americana, e acionar aquele organismo. Isso é um mecanismo o quê? Convencional. Porque é um país que é signatário de um tratado específico, que ele vai até a uma corte específica, porque ele aderiu àquele tratado, àquela convenção internacional. Por isso que é mecanismo convencional, ou órgão convencional, entendeu? E o que é o mecanismo extraconvencional? Cara, o mecanismo extraconvencional também é baseado em tratados, mas não em um específico. Imagina que um país, ele não é signatário da DUDH, dessa resolução. Sabe que não é um tratado, é uma resolução. E tem uma violação qualquer. Ele não é signatário da DUDH. Ele não é signatário de algum tratado qualquer. Pô, mas ele pode ir na ONU, mas não vai usar o mecanismo convencional, porque ele não aderiu ao tratado. Ele vai usar um mecanismo chamado de extraconvencional. Então, ó, só para você ter ideia de que isso existe, tá? Porque tá no edital e eu coloquei isso na minha cabeça, né? Vai que cai. O que é o mecanismo convencional? Previsto em tratado. O país signatário vai lá e pede explicações para o organismo internacional. Mecanismo extraconvencional é aquele que vai ser utilizado por um país que não é signatário de um tratado internacional. Aí, ó, dá uma olhadinha na página 9, na questão 15. Prova de delegado, tá? O Sistema Global de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos possui dois tipos de procedimentos, o convencional e o não convencional. O não convencional, grifa não convencional. Não convencional é extraconvencional. É aquele em que o país que não é signatário vai procurar a ONU, por exemplo. O não convencional é acionado em caso de violação de direitos humanos por um país que não é signatário. Não convencional, extraconvencional, não é signatário. Certo ou errado? Certo. Porque se ele fosse signatário, seria o não convencional ou convencional? Convencional. 16. O Sistema Global de Promoção e Proteção dos Direitos Humanos possui primazia sobre os sistemas regionais. Se eu falo que o global possui primazia, eu falo que ele tem que ser buscado primeiro. Eu falo que ele é superior. O sistema global possui primazia sobre os sistemas regionais e eventual conflito entre norma global. Prevalece o global sobre o regional, gente? Gente, não há primazia, não há subordinação, não há hierarquia. Há complementação, tá errado.
O próximo ponto do nosso edital é o sistema interamericano, tá? Isso aqui, cara, é um mundo de coisas. É um mundo de coisas. Por quê? Nosso edital, ele pede tratados do sistema interamericano, são vários. Ele pede jurisprudência da Corte Interamericana. Então, até o ano passado, o Brasil tinha sido condenado por 13 ou 14 ações na Corte Interamericana. E o cara pode pegar um caso daquele ali, como foi cobrado na prova da PC Minas, o caso da favela Nova Brasília, para você que fez a prova. Ele pode pegar um caso para ver se você sabe se existe essa porra ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou falar um pouquinho sobre esse órgão aqui, esses órgãos, que estão na Convenção Americana, porque o nosso edital, ele fala da corte, né? Então, vai que ele cobra alguma coisa sobre esses dois órgãos. Bom, a gente sabe que a Convenção Americana de Direitos Humanos é uma convenção de 69, foi lá em Costa Rica, por isso que é Pacto São José da Costa Rica, mas o Brasil só aderiu em 92, assim como o PIDCP, tá? Por que o Brasil só aderiu aos pactos na década de 90, se eles são da década de 60? Porque o Brasil só aderiu pós-ditadura militar, tá bom? A Convenção Americana faz parte do sistema interamericano, então se falar que o sistema é global, está certo ou errado? Errado, porque o sistema é o quê? Regional. Então a Convenção Americana, o Pacto de São José, o sistema não é o ONU, o sistema é o quê? Regional de proteção, que é o sistema interamericano. E são dois órgãos, cara, que estão lá na Convenção Americana, no Pacto de São José, que estão caindo em prova. Se você fez aí concurso de polícia penal, você tem que saber sobre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São dois órgãos previstos na Convenção o quê? Americana, no sistema o quê? Interamericano. Gente, pelo amor de Deus, Corte Internacional de Justiça é sistema interamericano ou é a ONU? ONU. Na ONU tem a Corte Internacional de Justiça. 15 juízes, mandato de 9 anos, mas isso, galera, é na ONU. Corte Internacional de Justiça, ONU. Aqui você tem ou a Comissão Interamericana ou a Corte Interamericana. Eu estou aqui na OEA, na Organização dos Estados o quê? Americanos. Sistema regional. Ok. Já deixei mastigado para você para não perder tempo. Tá? Tem 64 questões. Comissão é um órgão administrativo, não vai julgar nada. Se falar que a comissão vai julgar, tá errado. Comissão, 7 membros, eleito a título pessoal pela Assembleia Geral. Assembleia Geral de quê? Da OEA, da Organização dos Estados o quê? Americanos. Porque eu tô no sistema global ou interamericano? Pô, tem que ter um feeling, cara. Se o cara falar que a comissão tem 7 membros escolhidos a título pessoal pela ONU, vai estar certo ou errado? Porque eu não tô na ONU, porra! Eu tô na OEA. Não pode ter mais de um nacional do mesmo estado, né? Por que eu não posso ter mais de um nacional do mesmo estado? Porque eu quero, galera, pluralidade de culturas. Mandato 4+4, não julga nada, tem caráter administrativo. E quem pode ir na comissão? Isso cai pra cacete, você que faz prova sabe, né? Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental. A comissão, ela participa de todos os julgamentos da corte, porque quem julga é a corte. Comissão, artigo 41. Principal função da comissão, promoção dos direitos humanos. Você tem que ler o artigo 41. Aí tá lá, artigo 41, a linha A. A comissão que vai estimular a conscientização dos povos sobre os direitos humanos. Está promovendo direitos humanos. Mas não julga nada. A Comissão Interamericana não julga nada. Quem julga? É a corte. Vamos lá. A corte vai julgar estados. Estado brasileiro versus a pessoa tal. A corte não vai julgar a pessoa. Tá entendendo? O TPI, que não cai mais para você, mas o Brasil aderiu ao TPI também, o TPI julga pessoas. A corte vai julgar o quê? Estados. Olha que interessante. Não tem essa merda aqui? Corte o quê?
interamericana, vai julgar conflito de Estado brasileiro, que, por exemplo, violou o direito de uma pessoa física, entendeu? Já a Corte Internacional de Justiça, a coisa da justiça é OEA ou é a ONU? A Corte Internacional de Justiça vai julgar Estado versus Estados. Tá entendendo? A Corte Internacional de Justiça é Estado versus Estado. Aqui não. Aqui uma pessoa, por exemplo, foi procurar atendimento médico, morreu na fila do hospital, teve uma chacina policial, como teve no caso da favela Nova Brasília. Foi a primeira vez que o Brasil foi condenado por um caso desse, década aí de 90. Aí o Brasil foi condenado pela corte. O Estado brasileiro. Não foram os policiais, você tá entendendo? Foi o Estado brasileiro. Porra, olha só. No domingo que vem eu vou falar um pouquinho sobre... Eu não sei se é domingo que vem, porque é tanta aula, cara, que eu tô ficando meio maluco já nesse final, não sei você. Tá, é aula, é áudio, porra, tem meu trabalho, é foda, é muita coisa. Mas tem uma aula aí, que eu marquei, que eu vou falar sobre poder judiciário um pouquinho. Uma aula dessas aí. E olha só, você concorda que a corte é um organismo internacional? É diferente da Argentina, que é um país. Você concorda? A Argentina é um país, Itália é um país. A corte é o quê? É um organismo. É um organismo que faz julgamento. Você tá me entendendo? Faz julgamento. Se a corte der uma decisão, o Brasil respeita, sim ou não? Sim. Será que uma sentença estrangeira pode ter eficácia no Brasil também? Por exemplo, uma sentença da Argentina, da Itália, condenando um jogador. Será que pode ter eficácia no Brasil? Sim ou não, gente? Sim. Só que por uma sentença estrangeira de um país, eu estou falando de um organismo ou de um país? Por uma sentença estrangeira ter eficácia no Brasil, tem que ter homologação de um órgão. Que órgão que homologa a sentença estrangeira? STJ, cuidado, Superior Tribunal de Justiça. Falou STF, separou em 2004, antes da emenda constitucional 45. Então quem homologa a sentença estrangeira de país é o quem? STJ. Só que é de país. Aqui eu estou falando de quem? Da corte, que não precisa de homologação. Isso caiu na PC Minas. O Brasil, foi decidido uma sentença da Corte Interamericana. Quem fez a prova? Eu botei essa questão depois no final. O Brasil submeteu uma questão da Corte Interamericana. Para ser julgada aqui, precisa da homologação do STJ. Precisa não. Porque o STJ homologa sentença de países. Tá me entendendo? Não? Uma coisa é o país, outra coisa é o organismo internacional. Aí lá, vamos lá. Essa parte é mole. 7 juízes, tá? Na corte, que julga estados. A votação é secreta. Votação secreta, não é aberta. Maioria absoluta dos estados parte, né? Aí tá lá, né? É feita uma lista tríplice de cada país, enfim. Mas são 7 juízes. Mandato 6 mais 6 anos. Competência tríplice. Órgão de consulta, órgão de jurisdição e órgão de interpretação. Qual é o órgão que interpreta? Comissão ou corte? Corte. Quem é que pode ir para a corte? Comissão ou estado parte. Qualquer pessoa pode ir para a corte, está errado. Quem pode ir para a corte? Ou a comissão pode ir até a corte, ou o estado parte pode ir até a corte. A pessoa não pode ir direto para a corte. Para uma pessoa que está se sentindo violada, ter o seu direito ali preservado, ela tem que primeiro o quê? A comissão. A sentença da corte é definitiva e inapelável. Cabe apelação no Brasil, cabe apelação ao STF da sentença da corte. Errado. É definitiva e o quê? Inapelável. Porra, bobeira. O Supremo não pode tudo. Aqui não. São 7 juízes, mas para eles julgarem os estados, o quórum mínimo de deliberação são de 5 juízes. E o resto a gente já viu. Eu separei aqui uma decisão, sabe, pô, sei lá, vai que 2023, prova de polícia penal, né? Olha que interessante.
eu ver se vai ajudar aqui a minha internet. Justiça e Direitos Humanos, reflexo do julgamento da Corte. Olha só, Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. É um estabelecimento penal aqui no Rio. Em 2018, a Corte Interamericana, que nós estamos estudando, 2018, emitiu uma decisão em medida provisória contra o Brasil. O que é isso, cara? A Corte pode emitir decisão liminar. Eu não falo de decisão liminar. Decisão liminar é decisão no começo do processo. Eu quero uma liminar. Eu quero uma decisão o quê? No começo. A Corte também pode ter decisões o quê? Liminares que podem fazer efeito no Brasil. Por quê? É um presídio, tá? Esse presídio ele não tinha condições de dignidade de pessoa humana. Em 2018, a Corte decidiu, né, uma medida provisória contra o Brasil para a adoção imediata de providências destinadas a proteger a vida e a integridade pessoal de todos os presos aqui no Rio de Janeiro, desse instituto. A decisão teve fundamento à situação degradante. E olha que interessante, com base nessa medida provisória. Então foi uma decisão, meio que uma decisão liminar, tá? Com base nisso, os tribunais brasileiros, em 2021, eles tiveram uma decisão inédita. Eles determinaram que todo preso que passou nesse estabelecimento de 2017 a 2019 foi contado pena em dobro para ele. Porra, bacana demais isso aí, né? Teve um caso assim, assado. Teve ou não teve? Teve. Um bom caso para eu esmiuçar no nosso grupo de dicas também, né? Então, ó, saiba o que pode cair. É um caso que foi para a corte, tá? Aqui nesse estabelecimento penal, que culminou ao judiciário brasileiro dar pena em dobro para aquele cara que cumpriu. Ficou lá 2 anos, cumpriu 2 anos na situação degradante, então cumpriu 4 anos de pena. Olha que interessante, né? Super interessante. Pega o seu material, por favor. É 17? 17. São 64 questões. Fudeu muito. Fudeu muito. Maria é uma cidadã brasileira que teve seus direitos violados e, após esgotar todos os recursos judiciais internos, decidiu levar o seu caso ao sistema interamericano. Então ela quer levar ao sistema interamericano. Qual é a instância final, gente? Que vai, ó, olha a palavrinha-chave, julgar. Grifa julgar. Quem julga? É comissão ou a corte? Gabarito? C. Cara, pode parecer fácil agora, mas você tem que destrinchar, né? Sistema interamericano. Opa, ele está falando de quê? De ONU ou EA? OEA. Se ela esgotou todas as instâncias internas, não vai ser STF. Você concorda? Não, olha só, calma. Eu entendi a sua pergunta. Eu não quero... A questão não disse que a Maria foi até a corte, você está entendendo? Até porque ela é uma pessoa. Ela poderia ter ido até a corte? Não. Mas qual é o órgão que vai julgar o caso de Maria, se ela for? A corte. Se tivesse assim, ó, Maria pode ir direto à corte? Ela pode ir direto, gente? Não. Mas quem vai julgar se chegar ao organismo? A corte. Talvez essa tenha sido a sua dúvida. Você me entendeu, gente? 18. Ele quer a correta. Agente penitenciário Bahia. Sobre o sistema interamericano, assinale a correta. Letra A. É composto pela corte, formada pelos Estados-membros da OEA. E, gente, letra A, né? Ó, sobre o sistema interamericano. Raciocina, não caga pra porra da aula, não. Não tô ficando rouca aqui à toa, não. É composto pela corte, que é formada pelos Estados-membros da OEA. Certo ou errado, gente? Errado, porra. A corte é formada por 7 juízes, porra. Que Estados-membros? Para, os Estados-membros vão eleger os juízes. Porra. Em que sentido? Você até... Ou tô fazendo dieta. Que sacanagem. É tão errado eu falar isso, né?
Também que só vocês ouviram aqui. B. A Convenção Americana sobre os Direitos Humanos foi celebrada em 69, gente? Foi 69? Foi ou não foi? Foi, porra. Caralho, Alzheimer? Mas tá. Oportunidade que o Brasil aderiu em 69 ou 92? 92. E te digo mais, tá errado por causa disso. O Brasil só aderiu em 92 e não tem a corte. Não tem a corte? Que é composta por estados ou 7 juízes? O Brasil só leva casos para a corte após 98. A convenção é de que ano, gente? 69. O Brasil aderiu em quê? Mas o Brasil só leva casos para a corte que aconteceram após o quê? 98. É coisa pra caralho isso aí. C. Cabe à comissão... Peraí, comissão. A comissão não vai promover direitos humanos, gente? Não é isso? Cabe à comissão estimular a consciência dos direitos humanos, sim ou não? Artigo 41, a linha A, letra C de carcereiro. Tu tinha que lembrar disso, cara. A principal função da comissão é promover direitos humanos. Tá no quadro. Letra C. Muita gente marcou a letra A errado. Porque não é composta dos estados. É composta de quê? De 7? Vamos na D rapidinho? Vamos na D? É letra C, tá? Apenas os cidadãos brasileiros podem apresentar à comissão petições. Gente, quem pode ir à comissão? É apenas cidadão brasileiro? Não. Pessoa, grupo de pessoa, entidade não governamental. E a corte não tem 11 juízes, tem o quê? 7. Quem tem 11 juízes é o STF, não é isso? 19. Acerca da estrutura e composição da comissão. Ele quer corte ou comissão? Comissão. Assinale a correta. Os membros da comissão serão eleitos a título estatal pela Assembleia Geral de uma lista de candidatos escolhidas pela ONU. Beleza, já falaram aí. ONU não, vai ser ONU. Por que não? Porque eu tô na ONU ou na OEA? Eu tô no sistema global ou regional? Mas tem um outro erro. Qual é o outro erro? Não, ele não fala das quantidades, ele não fala da quantidade. Os membros da comissão, olha para cá, são eleitos a título pessoal, não estatal. Chora não, coleguinha. Tem quantos erros, gente? 2 erros. Fale. Oi? Eu vou escolher a pessoa. Pela idoneidade moral, notável saber jurídico. Não pode ser qualquer um, porra. Tem requisitos. Artigo 36, tá? Dá uma olhadinha. Da Convenção Americana, né? Artigo 36, não vai ser do Código Penal. B. Os membros da comissão serão eleitos por 3 anos ou 4 anos? 4. A comissão não representa os membros da OEA? Não representa ou representa? Representa, artigo 35. Não pode fazer parte da comissão mais de um nacional de um mesmo? É essa? É essa. Letra D. Olha aqui, olha pro tio. Tanto aqui quanto aqui não pode mais de um nacional do mesmo estado. Fiz me entender? Todo mundo entendeu isso, gente? Beleza? E a letra E? A Comissão Interamericana tem 37 membros? 37 ou 7? 7. Gabarito, letra D de delta. Continuemos. Não vou dar a hora do recreio nem agora, não. Calma.
Você aguenta mais uns 5 minutos? Aguenta. Mas pedido procedente, tá? Com sede em São José, da Costa Rica, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial autônomo. Em relação à Corte, ele quer a verdadeira. Letra A. É composta de 7 juízes? De nacionalidade dos Estados-membros da OEA, sim ou não? Certo ou errado? Correto. Letra A de algema. Mas e as outras, hein? Pode haver mais de um juiz da mesma nacionalidade? Não, artigo 52. C. Os juízes serão eleitos para um mandato de 6 anos e não podem ser reeleitos ou podem? Podem. E D. A eleição dos juízes far-se-á, se possível, no decorrer do período das sessões da Assembleia Geral da ONU ou da OEA? Tu viu como dá para matar questões com isso aqui? Então, letra A de algema. 21. Instituição judiciária autônoma que possui a responsabilidade em aplicar, grifa por favor, please, interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Gente, quem é que vai ser um órgão de consulta, de interpretação, de jurisdição da Convenção Americana? Comissão ou corte? Corte Interamericana ou Corte Internacional de Justiça? Corte Interamericana. Gabarito. B de bravo. Cara, parece fácil agora. Mas na prova tu bota, porque tu sabe que a corte julga, não sabe? Sim. Mas falou julgar ou falou interpretar? Aí você fica, porra, a Assembleia da OEA não vai ser. A Suprema Corte, aí tu fica, puta que pariu, a comissão é corte, é ou não é? Se falar interpretação, é comissão ou é corte, gente? Corte, acabou. Tá me entendendo, senhor ou não? Essa aula é uma aula para tu rever, né, antes da prova. Talvez aí você que faça a véspera eu coloque no, não sei. A prova vai estar aqui. Senão, ó. 22. A Convenção Americana dos Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, é um tratado regente do sistema interamericano, instituído pela OEA. O Brasil é parte dessa convenção desde 92? É ou não é, gente? Sim. Correto, verdadeiro. 2, vamos lá. O direito à vida é um núcleo essencial para a realização dos direitos humanos? É essencial ou não é, gente? Pois caso não seja respeitado, todos os demais direitos carecem o quê? Porque tudo decorre da vida. Certo ou errado? Então, verdadeiro, verdadeiro. 3. Que questão bosta é essa, hein? As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial o exercício da vingança do Estado. É um vingador o Estado? Se juntando a Tony Stark, Hulk, Gavião Arqueiro, Viúva Negra e Capitão América? Verdadeiro, verdadeiro o que, gente? Falso. Fechado.